Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, a sua família, a sua casa. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Um dia glorioso em todos os nossos tempos. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus, mas busque para valer. Jesus está voltando e nós precisamos dele. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 15, no 6. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Quando Deus mandou que Saul fosse destruir com os amalequitas, no meio dos amalequitas, ali junto, morava um povo que tinha agido de uma forma diferente com Israel. Como ele disse, esse povo tinha agido com bondade, com temor em relação a Israel. Não prejudicaram Israel. Mas estavam lá, no meio dos amalequitas. E a ordem de Deus era para destruir com os amalequitas. Então, o que o Saul disse? Queneus, saiam do meio dos amalequitas, porque senão vocês vão ser destruídos com eles. Eu sempre falo essa palavra. Eu penso que ela nos dirige, ilumina a nossa mente. É uma palavra mesmo de salvação para a gente. A Bíblia diz que homem afia homem. E a gente sabe que uma influência ruim pode prejudicar demais a vida da pessoa. Tanto que Paulo falou diversas vezes sobre esse assunto. Para que os crentes não se associassem a pessoas que estavam ali como impostoras. Elas mostravam ser uma coisa, mas na realidade elas não eram. E a influência delas era ruim. Muitos que estavam em pecado. Ele chegou a dizer, essas pessoas que estão aí em pecado, nem sentem para comer com elas. Porque Paulo sabia que, realmente, é o que dizem Provérbios, homem afia homem. Você começa a conviver com uma pessoa, é inevitável você não pegar, você vai pegar algo dela. É inevitável. Alguma coisa você começa a pegar. O jeito de falar, às vezes até o jeito de gesticular, de andar. Você pega. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com quem estamos convivendo. O que estamos ouvindo? Que tipo de influência essa pessoa ou essas pessoas estão causando em mim? De verdade, algumas pessoas fariam um bem muito grande a elas se simplesmente se afastassem de algumas pessoas que têm causado uma influência péssima sobre elas. Simplesmente se afastassem. Se buscassem outros amigos. E às vezes a pessoa está lá e ela não vê.
Ela não percebe o tipo de assunto. Senta para comer. Qual é o assunto que é abordado? Sai para fazer um passeio juntos. Qual é o assunto? O tipo de comportamento que a pessoa tem. Você pode começar a pegar. Às vezes a pessoa é agressiva no trânsito. É agressiva com as pessoas. É uma pessoa mesquinha, fofoqueira, desequilibrada. Eu já ouvi gente dizer que depois que estavam andando, que começaram a andar com determinada pessoa, começaram a ter alguns desequilíbrios, alguns descontroles, que as atitudes daquela pessoa estavam influenciando a vida dela. Então, aqui os queneus estavam lá. Se eles não saíssem, eles ouviram que eles seriam destruídos. Então, às vezes, Deus vem e diz assim, escuta, você está no lugar errado. Essa influência que você tem sofrido é péssima. Isso não tem feito bem a você. Talvez as pessoas que têm sido suas amigas não dão bom testemunho. Talvez quando você, mesmo, meus amigos cristãos, nós temos nossos eventos, nossos movimentos, nossos encontros. Aí cada um tem uma opinião, tem um jeito de ser, uma visão. E você, ora está agindo de um jeito, ora está agindo de outro, e você nunca se estabelece em Deus. Você está ouvindo uma coisa, talvez, no lugar em que você congrega. Mas aí você convive com alguém que está ouvindo uma outra coisa. E aí você começa a ficar perdido, ou tentar conciliar, e não se estabelece. Isso significa que você começa a viver de forma superficial, rasa. Começa a encenar, a viver de imagem. É o que mais tem. É gente dependente de imagem. Tudo que importa é a imagem, o status. Eles querem participar do grupo tal por causa do status, porque lá tem o grupo certo, na opinião deles. E a pessoa quer participar desse grupo. Quantas vezes pessoas me confidenciaram que elas foram para as reuniões de oração, onde vários cristãos de várias denominações se reuniam, e aí eles faziam um chá, um café, isso, aquilo. Quantas me disseram que não tinha aproveitamento nenhum? Elas iam porque eram carentes, porque queriam um movimento, porque queriam participar, porque ficaram sabendo que lá tinha pessoas de importância, pessoas endinheiradas, e elas queriam estar dentro daquele grupo, envolvidas naquilo. Elas não queriam Deus. Elas não queriam orar. Elas não queriam nada disso. Eu penso que nós precisamos pensar naquilo que estamos fazendo, se tem propósito. E mais, que tipo de você? Qual a influência que você tem causado nas pessoas? Mas, vamos lá, você tem frutos? Você tem frutos que apoiam o seu cristianismo? Ou você tem a sua página no Facebook é a mais espiritual, mas na vida você tem frutos para apoiar a sua página espiritual do Facebook? Você vai lá para o grupo, você vai orar nesse grupo de oração. Você tem um testemunho de vida que tem influenciado positivamente essas pessoas? Você
têm frutos. Esses frutos, você tem frutos que apoiam todas as suas expressões tão santas e religiosas e todo o seu cristianismo. Você tem frutos que apoiam o seu cristianismo. Frutos. Integridade, excelência na vida, santidade, temor, vitória. Você tem vitória na vida, você tem andado em vitória. Então vamos mudar. Sim, você pode dizer assim, não, eu tenho vitórias, Deus fez isso e aquilo por mim. Você tem andado em vitória? Ou faz muitos anos que você reclama dos mesmos problemas, está no mesmo lugar, alega as mesmas coisas, e você justifica como que é o processo de José, de Davi, ou você está como Jó. E interessante que ninguém nunca está como Saul, na rebelião, no orgulho, na desobediência, não está dando a Deus o que Deus está pedindo. Normalmente, quando uma coisa está 500 anos sem mudar, é o processo de José. Eu estou como José, eu estou como Jó, eu estou como Davi. É sempre assim. Tem casos, sim. Tem os que estão no processo, como José. Tem os que estão como Davi, estão como Jó. A história, podemos usar isso como exemplo, mas nem todos. Muitas pessoas, o problema delas é que elas estão em rebelião, em desobediência. Elas têm uma obediência parcial. E a gente sabe que obediência parcial não é obediência, é desobediência. Elas dão a Deus aquilo que elas querem. O coração delas não tem agradado a Deus. Elas se preocupam demais com a imagem, com o status, com muitos movimentos. Elas vivem atrás de programações, de eventos. Elas ainda não se comprometeram verdadeiramente com Deus. Elas se contentam com isso, com a imagem, com o discurso, com uma espiritualidade. Elas vendem uma espiritualidade, mas que não tem frutos, não há frutos na vida. Falta integridade, falta temor, falta obediência. E muitas são queneus no meio dos amalequitas. E que Deus vem dizendo, saia disso, senão você vai ser destruído. Os amalequitas não são uma boa referência, uma boa influência para você. Queneus, saiam do meio dos amalequitas. Talvez Deus já venha falando com você, saia dessas coisas. Aí não é o seu lugar. Saia do meio dessas pessoas. Para com essas coisas. Isso não tem funcionado. Possivelmente Deus vem falando com você. Essa influência não é boa. Você está imitando a conduta de gente que não me agrada. Talvez Deus venha falando com você, saia do meio dessas pessoas, porque isso tem te prejudicado espiritualmente. Quando Deus mandou Abraão sair, ele mandou sair do meio dos parentes. Lá devia ter amigos, era o lugar que ele conhecia, mas aquela influência não era boa. Ali Deus não podia cumprir com o propósito na vida dele. Não era lá, não era no meio daquelas pessoas. Às vezes é preciso você sair. Chega a hora da gente sair. E sabe, às vezes Deus está nos levando mesmo para um tempo em que nós vamos ter que ficar sozinhos. É preciso. E mais, saiba disso.
quanto mais você quiser obedecer a Deus e crescer em Deus, mais preparado para viver mais você e Deus e as pessoas certas que Ele colocar no seu caminho. E, se necessário, sozinho, você e Deus. É o bastante. Isso é fato. Você precisa de Deus. E sabe o que a gente precisa entender? Que quando nós temos um entorno todo, não corremos para Deus. Talvez você, quando tem um problema, você liga para as pessoas, você conta para as pessoas, está na hora de você correr para Deus. Você se apegar a Deus. Você depender de Deus. Você buscar a Deus verdadeiramente. Talvez você venha ouvindo a palavra há muito tempo, mas não mudou. A sua mentalidade ainda não foi renovada. Até hoje você é um odre velho. É por isso que todo vinho novo é perdido aí na sua vida. Porque o odre é velho. Não aconteceu uma renovação mental. Você tem ouvido, tem recebido uma direção, mas você faz do teu jeito e de uma forma que nunca funcionou. E você insiste em manter. Você continua no meio de pessoas que não são boas influências para você. Você continua fazendo coisas que nunca funcionaram e agora não vai funcionar, mas você insiste em manter a mesma vida, o mesmo grupo social, as mesmas amizades, a mesma visão, o mesmo comportamento, o mesmo discurso, a mesma linha de pensamento. Você mantém a sua vida do mesmo jeito. Mas você quer a vitória. Mas você não entra no propósito que Deus tem para a sua vida, no caminho do seu destino. Você não quer abrir mão de um monte de coisa, você não quer sair do meio dos amalequitas. Você não consegue cortar vínculos, amizades, que você sabe que não são boas para você. E Deus está falando isso com você. Foi necessário, os queneus obedeceram, eles saíram do meio dos amalequitas. Mas Deus fala com você. Saia do meio dessa parentela. Saia do meio desses amigos que não te influenciam bem, positivamente. Saia do meio dessas pessoas. Ah, mas eles são cristãos, mas talvez não dão um bom testemunho. Não andam em temor. Não obedecem a Deus. Amam a porta larga. Vamos. Talvez Deus já falou com você. Abandona, saia desse meio de fofoqueiros, críticos, julgadores. Gente que vive para deduzir. Tem sempre uma opinião arrogante sobre outras pessoas e você está no meio. E olha a sua vida. Queneus, saiam do meio dos amalequitas se vocês não quiserem ser destruídos. Talvez desde o dia que você se envolveu com um amalequita, a sua vida não tenha caminhado bem. Talvez tem muita coisa aí na sua vida que você não quer aceitar que acontece porque até hoje você não rompeu com coisas, pessoas. Você vai amá-las, vai orar por elas, mas Deus não quer mais que você conviva. Entendeu? Andar em amor é você continuar amando, e amor não é sentimento, é atitude. Então você abençoa, você ora, você trata bem, mas você não convive
quando aquilo não é bom para você, quando você percebe, o Espírito Santo está mostrando, não, isso não é para você. Esse lugar não é para você. Essas amizades não são para você. Esse ambiente não é para você. Deus está falando algo com você hoje. Tem coisas que você tem mantido na sua vida que não tem feito nenhum bem, não tem te favorecido e não tem contribuído para uma vida vitoriosa. Tanto que é possível que você não tenha andado em vitória. Você tem vitórias para contar, mas você não anda em vitória. Você já viveu experiências com Deus, você tem testemunhos, mas você não tem andado em vitória. Tem coisa que não se resolve, que não sai do lugar. Sua vida parou num lugar e de lá não sai. Talvez faz muito tempo que você fala dos mesmos problemas, das mesmas situações. A sua vida não evolui. Mas também você ainda não mudou o seu estilo de vida. Mas você está ouvindo. Queneus, saiam do meio dos amalequitas, se vocês não quiserem ser destruídos. Os queneus saíram. E você? Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama, está orientando claramente, está falando com ela, porque o Senhor a ama, mas ela tem insistido em coisas que ela sabe lá dentro dela. Ela já ouviu o Senhor falar, não, saia desse meio, pare com isso. Mas é uma dependência emocional, é uma carência, é uma necessidade de estar no meio, de participar de coisas. Isso próprio de quem ainda não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Porque quando uma pessoa precisa de muitas coisas, é porque ela ainda não encontrou alegria somente no Senhor. E a gente, quando tem um encontro real com o Senhor, a gente encontra alegria somente no Senhor. O Senhor é o bastante, o Senhor nos supre. O Senhor nos supre, nós não precisamos de mais nada. A relação com o Senhor, o relacionamento, a sua presença preenche e nos inunda. Talvez até hoje, ela não consegue encontrar alegria somente no Senhor. Só o Senhor não preenche ela precisa de muitas coisas. Ela precisa de muito mais. E o Senhor tem levado ela para uma intimidade com o Senhor. Ó Deus, ajuda ela a ver, esclareça, abre o entendimento dela, dá a visão. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam abençoados, respondidos, sarados. O enfermo, que seja curado, o oprimido, liberto. Que vidas sejam poderosamente abençoadas, meu Deus, com respostas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor venha prosperar cada um deles, porque eles têm abençoado a tua obra e que o Senhor desperte mais semeadores. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, mas talvez ainda não tomaram essa decisão de semear aqui. Que semeie. Eu acredito que esse passo de fé vai
realmente trazer muitas mudanças. E se ela der esse passo de fé, ela vai ver a diferença na vida dela. Onde os programas estiverem chegando, que vidas estejam se posicionando, ouvindo o Senhor agora. E cedendo, obedecendo. Obrigada, meu Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Teremos um dia glorioso em todos os nossos templos. Cuide conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Independente de sentimentos e emoções, precisamos atuar e agir como alguém forte. Capaz de vencer. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Um coração transformado e sincero determina absolutamente tudo. Escolher a vida significa obedecer. Estilo de vida em Deus, de Cléo Ribeiro Rossafa. Aprenda a viver de maneira digna como cristão. O Senhor está buscando você para este novo estilo de vida nele. Acompanhar o canal da Bispa Cléo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS. Assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente.